JubaCast no ar. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast da juventude, da Juba Pop. O espaço onde fé, propósito e boas conversas se encontram. Eu sou a Duda Salvador. E eu sou a Duda Rezende. O bate-papo de hoje é daqueles que nos inspiram. Hoje vamos falar um pouco sobre ministério, discipulado e, é claro, sobre esporte. E para isso, trouxemos um convidado especial. Alguém que viveu tudo isso na prática e tem uma trajetória incrível no reino. E essa trajetória começou em 2009, no Ministério Esportivo, logo após a Faculdade de Educação Física, onde, por ali, ele se sentiu tocado no Ministério Proclamai, da Junta de Missões Mundiais. Desde então, Deus tem o guiado por caminhos extraordinários. Desde a fundação do seu ministério na Igreja Batista, em Vila Entre Rios, até experiências como a sua atuação na Copa do Mundo na África do Sul, além do envolvimento com a CBE, Coalizão Brasileira de Esporte, e o trabalho com a organização Atletas em Ação. E tem mais, ele viu o discipulado gerar frutos reais, como foi no caso do jovem Mateus, que ele pôde ver seu liderado se tornar seu líder. Se você quer descobrir como o esporte pode ser uma ferramenta transformadora de vidas, continue nesse podcast. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Pastor Cleiton! Muito bem, obrigado pelo convite. Me sinto honrado de fazer o primeiro podcast com vocês. Primeiro projeto aí da JubaCast. Então a gente já vai começar com as perguntas e a gente vai perguntar um pouco sobre o início da sua jornada com o esporte e como ela, incrementou ali para a fé das pessoas. O que despertou em você o desejo de unir o esporte com o ministério? Na verdade, o futebol, né? O futebol, na verdade, ele mexeu comigo desde menino. Eu achava que ia ser jogador de futebol por algum motivo, mas eu não tive não dei essa continuidade. Cheguei a ser atleta amador, treinei na Portuguesa e depois a vida foi tomando seu rumo. Me converto em 1998 e conheço a Jesus e vejo a importância de fazer uma faculdade. E eu fiquei em dúvida. Falei, odontologia, história e educação física. E fiquei naquela dúvida toda. E percebi que eu já tinha um lastro por ser militar, por gostar de esporte, prática esportiva. Falei, vou fazer educação física, que para mim vai ser... Só que eu trabalhava na área comercial, então eu tive muito desafio e achava que a educação física seria mais tranquila, não. Quando eu cheguei na aula de anatomia, fisiologia do exercício, cinesiologia, eu vi a importância da educação física de ter que estudar. Quando eu fui no Proclamai, eu não lembro a data, entre 2000 e 2003, eu não vou saber mais ou menos como é que foi, eu vi um programa da Junta de Missões Mundiais, Projeto Gol, pastor Renato Reis e pastor Roberto Romão hoje. Roberto Romão era missionário na Malásia e ele deu um testemunho fantástico. E naquela oficina tinha eu, Vanessa, que é minha esposa, e uma senhora dormindo. E ali eu entendi que eu precisava, mas eu não sabia os caminhos ainda. Fazendo faculdade, tudo. Entrei na faculdade no ano de 2002. E aí eu fui começando a entender como funcionava, mas não fazia a mínima ideia ainda de que eu iria utilizar o esporte como ferramenta missionária. Mas ali naquele momento eu já vi um caminho que poderia se vislumbrar. Nessa trajetória, antes de terminar o seminário, o pastor Renato começa a falar comigo sobre um treinamento chamado Ceflau, Centro de Formação de Líderes para a América Latina. Só que o Ceflau, ele demanda muito tempo e eu trabalhava na área comercial. Eram 30, 26 dias, isso é impossível para mim, porque eu já tinha Camila. João tinha nascido há pouco tempo, João nasceu em 2002. Então eu não tinha, era muito inviável, 30 dias, ficar longe. Pois bem, no ano de 2007, eu comecei a me envolver mais com o Ministério Esportivo e conheci as ferramentas do Ceflau, embora não tinha feito esse treinamento ainda. Kids Games, o Babalo, cada um tinha uma ferramenta específica para uma área e comecei a envolver. Fui desenvolvendo, fui para o seminário. Quando foi no ano de 2010, eu fiz o Ceflau na Bahia, em Salvador. E aí sim,
eu comecei a me envolver mais na área de ministério esportivo e atrelei a educação física com a ideia da pregação do evangelho. E é o meu projeto de monografia, seminário, futebol como ferramenta de pregação evangelística. Então, o senhor já era cristão antes da faculdade, né? Era. Mas foi quantos anos assim você se converteu? Eu me converti com 22 anos Sim, na Igreja Batista, primeira Igreja Batista no Parque São Vicente, entendi. no dia 19 de fevereiro de 1998. E como é que foi esse processo da faculdade de entregar a sua fé na educação física? Então, a gente tem muito desafio quando chega numa universidade e desafios. Eu acho que o desafio desse tempo agora é um pouco maior do que o meu, porque ainda se havia algum tipo de conversa, de respeito, de diálogo entre respeitar aquilo que você acredita e aquilo que as outras pessoas não acreditavam. E a gente tinha esse nicho que era muito bem, era tranquilo. Na minha época, em 2002, a gente não tinha essa polarização como a gente tem hoje no nosso país. Então eu sempre fui cristão. Eu tive um professor que me deu um problema uma vez numa discussão na sala de aula, mas que foi muito bem resolvido e a gente continuou seguindo a nossa vida. Eu não tive dificuldade na faculdade de ser cristão e exercer a minha fé e ser um aluno de uma universidade. Eu não tive essa dificuldade, graças a Deus. Também porque minha faculdade, a minha faculdade de educação física foi a segunda turma do ABEU, na formação de profissionais de educação física. Então, de repente, por isso que a gente não teve. E era um outro tempo, não era um tempo polarizado como o nosso hoje. Foi bem tranquilo nesse sentido de ser cristão e frequentar uma faculdade. E o senhor mencionou que após a faculdade logo você iniciou o seminário. E o senhor acredita que é porque você já tinha uma visão ou essa visão foi acrescentada no seminário mesmo? Então, aí eu já exercia algo, já tinha ideia de alguma coisa. No ano de 2006 eu já sabia todos os pontos do Ministério Esportivo. Eu não era mais membro de São Vicente, eu já estava na Chácara, porque era uma igreja que nós fundamos, era uma congregação da primeira Igreja Batista no Parque São Vicente, e ali foi a minha escola, porque naquela igreja eu tinha 13 atribuições, 13 cargos. Nossa. Vou tentar lembrar aqui, eu dirigia a Kombi, eu ligava o som, eu era o ministro de louvor, eu ensaiava o coral, eu era o líder dos jovens, promotor de missões. Jesus! Então, assim, Muita coisa. a gente fazia muita coisa. Eu e Vanessa, a gente sempre trabalhou. Quando a gente ensaiava, eu saí o coral, fizemos 2 cantatas com crianças e uma de Natal. Aí eu falava assim: quem canta grossinho fica aqui, quem canta fininho aqui, não entendia nada de música. E quem canta nem grosso nem fino fica no meio. Aí dividia aquela galera toda lá e apertava o play, né? Não era fita cassete ainda, já tinha um CD e a gente apertava o play e a gente tocava. E eu saio da educação física no ano de 2006, se não me engano, 2006. E já começo a imaginar o seminário, porque eu já senti o chamado, mas eu falei assim, eu não vou entrar nessa furada, eu vou esperar alguém para me falar, ou eu vou perguntar ao pastor, porque o pastor vai falar que ele não vai me enviar para o seminário, o pastor Rogério, e vai dar tudo certo, isso é coisa da minha cabeça, eu tô inventando tudo, eu sigo minha vida normal, vou ser técnico do Fluminense, você um técnico de futebol, vou ser cristão e vou pregar o evangelho do... Mas aí, quando eu chego, eu me lembro até hoje, sentado na entrada da igreja, aguardando o pastor Rogério chegar, muito ansioso, que eu sabia que ele ia falar que não, e todo mundo falava assim, não, você tem que ir pro seminário, você tem que ir pro seminário. Eu falei, é o que você diz, mas eu ainda não sei disso não, mas eu já sabia. Mas eu ficava guardando e falei assim, puxa, vai chegar um momento que eu não vou ter mais. Mas o pastor Rogério vai dizer se eu tenho que ir ou não. E quando eu chego na chácara, de manhã, antes dele chegar, fico sentadinho, tinha um negocinho de concreto assim na igreja, na entrada, tipo um banquinho, não era um banco, era aqueles negócios de água, que guarda a água da SEDAI, tipo um hidrômetro. Uhum. Aí tava sentado ali aguardando, aí eu falei, pastor, bom dia. Queria dizer pro senhor que acho que eu tenho que ir pro seminário. Ele falou, não, pode ir não, pastor, peraí, você não tá entendendo. E aí começou minha vida. E o interessante é que eu já entendi que o esporte poderia ser uma ferramenta missionária pelo local que eu estava. Era um local muito carente, tinha um campo ali em cima.
mas as coisas foram se desvendando aos poucos e, graças a Deus, a gente conseguiu desenvolver, mas não desenvolvi na chácara, desenvolvi em Vila Entre Rios. E conta pra gente também como foi a sua experiência internacional quando você foi ter a sua experiência missionária na África do Sul. Pô. Durante esse ano de 2010, eu fui desafiado, eu acho que foi num Proclamai também, eu não me lembro. Eu era muito envolvido com a Junta de Missões Mundiais. Eu me envolvi com algum trabalho, ou foi com a Coalizão Brasileira de Esporte, não me lembro agora, e a gente foi desafiado a estar na África do Sul, num programa da Junta de Missões, que ia levar vários missionários para poder participar de um evangelismo durante a Copa de 2010. Pois bem. E aí eu conversei com a minha esposa de boa, ela aceitou. E aí, quando eu chego na África, a gente não passa só pela África, a gente passa pela Espanha. E aí a gente teve a oportunidade de conhecer alguns lugares, mas eu estava muito chateado porque eu queria estar na África, porque eu queria chegar na África, porque a África, eu falei, cara, não quero estar na Espanha, eu quero estar na África. Só que quando a gente chega numa igreja, a Igreja Batista em Bueno Pastor, eu não me lembro o nome do pastor, mas ele começou a falar que 0,3% da Espanha era cristã evangélica. E aí eu comecei a enxergar com outros olhos que Deus precisava mostrar para mim que a Europa vivia um pós-Deus. E aí eu comecei a perceber que a gente precisava saber dessa informação e orar, né, pela Europa, né? A gente está vendo que está acontecendo tudo isso hoje na Europa, mas isso é um processo que já vem acontecendo há bastante tempo. Chego na África do Sul, e aí tenho a oportunidade de viver em várias comunidades. A gente viveu dias interessantes. O pastor Marcos Grava, que nos liderava, pastor hoje que era o líder do programa esportivo missionário na Junta de Missões Mundiais. Hoje ele é pastor na primeira Igreja Batista de Santo André, São Paulo. Ele nos liderava e eu pude ir para Petrória, Joanesburgo, Temba, que era uma localidade, eu só não sei qual é, se é um bairro ou se é um município, Mamelori, e eu pude viver experiências incríveis nesses locais. E descobri que o meu local de missão não era em local nenhum fora do Brasil, era em Belford Roxo, no local onde realmente eu morava, porque eu vi os mesmos problemas que aconteciam lá e a gente não tinha uma ação esportiva na nossa região. E aí eu descobri que o meu local de missão seria na minha comunidade local. Então essa foi uma lição que o senhor aprendeu Foi. lá. Foi que uma o seu das. campo de missão era aqui. Uma das lições. E qual foi uma experiência, assim, lá, internacional, assim, uma experiência que mais te marcou? A gente estava num jogo de futebol. E aí, na África do Sul, existem 11 línguas, não é dialetos. E aí um fala Tissuan, outro fala Kialeborra, e outro fala inglês. Então tem muitas línguas. E eu era brasileiro, estava apitando o jogo. O campo tinha mais pedra do que você possa imaginar. Eu não sei o que os garotos estavam falando e eu tinha um juiz, um bandeirinha, um goleiro, né, que ele falava outra. Era uma torre de Babel. Mas quando a bola rolou, todo mundo entendeu tudo. E a gente entrou num lugar muito, muito precário. Muito precário. Porque quando a gente fala de África do Sul, as casas da África do Sul, a gente olha assim, as comunidades do Rio de Janeiro, né? A gente acha que a comunidade é tudo. Não. As casas eram feitas de uma telha bem fininha, que no calor as casas viravam micro-ondas e no inverno viravam um freezer. E eu falei pro Grava assim, Grava, a gente vai entrar aqui, se a gente não entrar eles matam a gente. Eles estavam esperando a gente lá para poder fazer aquilo, né, jogar um futebol e compartilhar uma palavra. Essa foi uma das experiências interessantes, mas eu tive outras também que foram bacanas também, mas essa foi uma que me marcou bastante. Vamos falar um pouquinho agora sobre discipulado, né? Uhum. Você viveu uma experiência assim, onde foi um discipulado invertido, que o líder se tornou meio que o discípulo, né? Sim. Conta pra gente como é que foi isso. Eu tive uma experiência muito boa quando eu saio de chácara em 2009, de 11 de agosto do ano de 2009, nasce o Ministério Esportivo Mestre na Bola, onde a gente começa a trabalhar com futebol e outras modalidades afins.
E ali eu começo a ver que a igreja local ela não tem assim líderes disponíveis para poder iniciar um ministério pioneiro. Porque, na verdade, eu levo assim, poxa, o trabalho de vocês é legal, mas ninguém se disponibilizava em estar com a gente. E eu falava com a Vanessa o seguinte, Vanessa, a gente vai precisar mudar a estratégia. E eu comecei a investir nos meninos, nos adolescentes. E esses adolescentes, eles foram crescendo, esses adolescentes foram entendendo, me deram muito trabalho, me deram muito trabalho. Mas valeu muito a pena, porque chegou um momento em que esses meninos, eles se tornaram jovens e se tornaram homens. E quando a gente começa a ter uma diversidade de modalidade esportiva, e uma delas era o badminton. E aí a gente tem um personagem chamado Matheus Guerra. E o Matheus vai dar um treinamento de badminton, eu coloquei ele para dar um treinamento de badminton em algum lugar, só que ele não recebeu os kits porque ele ainda não tinha formação em educação física. Ele estava no processo da formação em educação física. Mas ele vai dar um treinamento na cidade de São Paulo, em Casa Branca. Lá um amigo nosso, Marcos Azevedo, faz um vídeo do Matheus dando aulas de badminton, mostrando a importância do badminton e tal. Esse vídeo, de alguma maneira, chega na mão de um professor do Matheus, da universidade com o Matheus. E a gente, para colocar o Matheus na faculdade, na época, a gente fazia uma vaquinha, né? Porque, assim, cada um dava um pouquinho e pagava a faculdade do Matheus. E esse professor do Matheus descobriu que o Matheus trabalhava com badminton. E no ato de trabalhar com badminton, o Matheus, ele ganhou a bolsa da faculdade para começar a dar aula de badminton na faculdade. E isso foi muito bom. E o Matheus começa a se envolver mais e começam a vir outros meninos. Matheus se forma em 2009, na área de 2019, em educação física. E em 2019 eu começo a prestar atenção e ver o seguinte, eu falei, eu acho que está na hora de passar o bastão, porque tem uma galera nova chegando e eu tenho descoberto que eu preciso estar nos bastidores. Se a gente quiser que o ministério cresça, a gente não vai poder ficar, a gente vai ficar à frente até certo momento, vai ensinar e vai precisar ir para os bastidores, porque senão você também não dá vaga para outros crescerem. E o Matheus, eu falo para ele, você vai liderar. Tinha falado com o pai dele, que era o pastor da igreja. Eu falei, pastor, eu queria botar o Matheus para liderar o ministério. E o pastor prontamente falou, cara, mas tu vai sair? Não, eu fico aqui, eu vou ser liderado dele. E eu assumi a ginástica, ele assumiu o ministério todo. E foi assim, aí o Matheus assumiu o ministério em 2019, assim, uma passagem. Ele se forma em 2019 em educação física, esperei o processo, teve um processo, ele se formou em educação física. A gente tem até uma foto simbolizando que a passagem de bastão, essa passagem de bastão. Matheus assume o ministério do 19 ou 20, se não me engano, a gente tem pandemia, né? Mas eu acho que a gente foi 19 que eu passei o bastão para ele. E aí Matheus começa a desenvolver, Matheus vai para o seminário teológico e se torna pastor também. E aí, hoje Matheus está em Portugal, não sei se vocês vão perguntar isso ainda. Matheus está em Portugal, é um pastor auxiliar na igreja, não sei se é a Igreja Batista, mas é a Igreja Batista Montijo. E o Caio, que é uma terceira geração formada em educação física, assumiu o Ministério Esportivo Mestre na Bola. O senhor falou que sofreu muito com os adolescentes naquela época. Eu acho que é uma coisa que os líderes passam, né? É uma dificuldade no formar o líder, de identificar. Então, se você pudesse dar um conselho, assim, para os líderes que estão assistindo o podcast, para formar essa nova geração de líderes e passar o bastão, qual seria? Paciência. É uma principal. E estar presente. Porque você consegue viver a vida. Você não... Uma das coisas que eu cobro muito é a minha liderança, estar presente na vida da igreja local. Então a gente precisa estar presente na vida dos adolescentes, porque a gente vai saber como funciona cada coisa. Você vai saber onde eles estão errando, você vai poder orientar. Agora, quando você não está presente, e para mim era muito tranquilo, eu tinha mais de 200 meninos no Ministério Esportivo, antes da pandemia, a gente estava vivendo a vida deles. Então a gente sabia o que acontecia. Tinha pai que falava assim, ô pastor, fala com meu filho aí, porque não me respeita mais. Aí eu pensava assim, poxa, como é que eu, tenho uma hora com esse garoto, ele consegue me respeitar e não respeita o seu pai, o seu responsável. Mas é porque nós trabalhamos muito junto, muito tempo. Alguns dos meninos viajaram comigo para o Rio Grande do Sul, viajaram comigo para São Paulo, porque a gente tinha uma Copa chamada Copa Babalo.
E aí a gente trabalhava muito com eles. Então, assim, paciência e presença. Acho Sim. que são duas palavras que, se você quiser desenvolver liderança, isso precisa estar presente. Isso precisa ser um fato na vida de qualquer líder. Vila Entre Rios, a igreja ficava numa comunidade, Aham. certo? Quais transformações durante o seu ministério lá você percebeu? A igreja era conhecida como a igreja do Kids Games, né? Também. Porque muita criança, muita criança. A gente já fez EBF lá com um número de crianças absurdo. Se não me engano, foi 300 ou 400 crianças. Uma coisa louca, assim, um negócio bem, bem intenso, né? E a igreja, ela, quando tinha a Copa do Mundo, a gente reunia as pessoas para ver os jogos do Brasil durante a Copa do Mundo e aproveitava a Copa do Mundo para poder evangelizar durante o tempo que eu fui missionário de Atletas em Ação nas Copas do Mundo de 14 e 18. A gente teve muita oportunidade, botava bandeira, botava cadeiras, telões, pipoca, evangelização. Então, a comunidade em si, ela olhou para a igreja de uma maneira diferente. É claro que a igreja já existe há 70 anos naquela localidade, mas nesse momento que o Ministério Esportivo chegou também, ele agregou a vida da igreja. A igreja já tinha a sua relevância e esse cuidado, essa visão com os menores, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, potencializou mais a igreja como referencial da sua comunidade local. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a transição e novos ciclos, né? O senhor se mudou dessa igreja e foi assumir a liderança da Igreja Batista em Oreb. Monte Oreb. Então conta pra gente como é que foi isso. Primeiro que é muito difícil, né? Você sair de um local onde você está acostumado. Cheguei em Vila Entre Rios em dezembro de 2008 e saio de Vila Entre Rios em... Na verdade, eu saí de Vila Entre Rios em outubro, mas eu assumi oficialmente Monte Oreb em 17 de dezembro de 22. Tem um lastro aí de quase 13 anos, né? Mais ou menos. E não é fácil. Não é fácil porque você tem muita gente, você viu muitas crianças crescerem, se tornando adultos. Mas a gente precisa entender. Eu entendo que você tem tempo determinado em algumas coisas. E o meu tempo ali acabou. Porque se eu não saio dali, eu já estava com um pastor auxiliar de Vila Entre Rios, porque foi assim. Nós éramos 4 pastores. O pastor Libres, que é o pastor da igreja, aí tinha pastor Leandro, pastor Fred e eu. Nós fomos ordenados. Pastor Livingstone está ali, bem, obrigado. Pastor Leandro. Pastor Leandro, em 2020, vai para a primeira igreja batista de Miguel Couto. Pastor Fred se torna missionário e já sai antes do Leandro, mas ele retorna e se torna pastor da terceira igreja batista de Heliópolis, ou Castelo Forte. Em 2022, eu saio e vou para Monte Oreb. Se a gente não sai, a gente deixa de contribuir para as outras comunidades também de fé. Então, é uma oportunidade que Deus dá pra gente. Eu não nasci em Vila Entre Rios, eu começo a minha trajetória cristã na PIB em São Vicente, vou para Chácara Santo Antônio, vou para Vila Entre Rios e agora em Monte Oreb. E eu acredito que nesse processo a gente não pode, a gente precisa ter o sentido de missão muito bem resolvido na cabeça. E entender que o nosso tempo em determinados lugares terminam. Acho que são ciclos. Ciclos se abrem, ciclos se fecham. Às vezes eu falo na minha igreja, gente, eu não sei por quanto tempo eu estarei aqui. E eu falava para os meninos, cara, eu tô aqui hoje, mas eu não sabia para onde eu ia. Mas amanhã pode ser que eu não esteja aqui. Então aproveita esse momento que eu estou aqui. E eu falo isso também na minha igreja local. Eu não sei por quanto tempo eu estou na minha igreja, porque o tempo quem determina vai ser Deus. E eu também, o meu sentimento é, enquanto eu estiver, eu me doar e dar tudo de mim para aquela comunidade de fé e fazer o que tem que ser feito no tempo que eu estiver ali. E o que motivou essa continuidade do ministério esportivo nessa igreja atual? O Ministério Esportivo é uma ferramenta que toda igreja deveria pensar. O Ministério Esportivo tem valores. A gente tem os valores do Ministério Esportivo. O que fazemos? Nós pregamos o Evangelho, fazemos discípulo em obediência à Bíblia. E como a gente faz isso? Na igreja por meio da igreja, no esporte por meio do esporte, em cada cidade, em cada comunidade. E como? Nós fazemos parcerias, a gente consegue
dentro dessas parcerias, propagar o evangelho de uma maneira, com uma linguagem que nenhuma ferramenta outra consegue. A gente tem música, a gente tem artes, a gente tem esporte. Então, o Ministério Esportivo tem esse diferencial. Hoje eu tenho lá na minha igreja uma ginástica com quase 40 mulheres Nossa. da comunidade, que não é só da igreja. E fazer parceria, e a gente criar essas parcerias com a comunidade local, junto com a igreja, oportuniza a gente o esporte sendo o transporte da nossa mensagem. Então é muito importante. E por onde eu for, eu já deixei isso claro. Quando eu cheguei em Monte Oré, eu falei isso. Quando eu saí de Vila Entre Rios, eu falei isso também. Eu falei, essa marca, o mestre na bola, ela vai ser levada por onde eu passar. Porque o mestre na bola nasce a ideia lá no seminário de que Jesus na vida. O mestre na bola. O mestre Jesus, a bola é a vida. Essa é a ideia de levar por onde eu for. Enquanto eu tiver saúde para poder fazer isso, eu estarei fazendo. Quais sonhos e projeto o senhor ainda tem que não conseguiu realizar ainda? Ah, cada local tem a sua pegada, né? Onde eu tô hoje é uma cultura muito musical. Eu tenho um sonho de fazer uma escola de música ali na minha igreja local. Uma escola de música para atender aquelas crianças que estão ali no entorno da igreja, as pessoas que estão no entorno da igreja. Mas eu também tenho sonhos de alfabetização, de curso pré-militar, não só pré-militar, mas universitário. A gente tentar utilizar ferramentas que tenham conexão com uma comunidade e, como resultado da fé, a gente precisa entender que essas ações não é fé, é o resultado da nossa fé, e a gente possa reproduzir isso de algo com atos de serviço que a igreja pode fazer dentro de uma comunidade local. É muita coisa, não é um sonho só, não. Minha São cabeça, vários, minha né? cabeça não para de pensar em coisas que a igreja pode fazer para atuar dentro da comunidade. Mas lembrando, preciso deixar isso claro. Isso não é o evangelho. O evangelho é a mensagem do Senhor, é a palavra. Isso é resultado da nossa fé. A gente olha uma necessidade, vê que a igreja pode trazer essa necessidade, responder essas necessidades que uma comunidade tem. Eu vejo isso muito claro. Uma igreja, ela tem uma importância muito grande dentro de uma comunidade. Que legado você espera deixar para pessoas que querem seguir o ministério, levar a palavra de Deus através do esporte? A seriedade do discipulado. A gente não tem como fazer nada disso se o discipulado não for em primeiro lugar. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Parece até uma brincadeira, né? Tem uma musiquinha, né? Sim. Sobre isso, né? Mas é isso, discipulado. E a gente começa uma vida cristã séria, de vida devocional, leitura da Bíblia. A igreja, ela é muito importante, embora muitos desigrejados tenham falado que a igreja não tem importância. Não tem como a gente fazer discipulado, ser igreja, sem a igreja local. Uma liderança pastoral forte, uma teologia bacana, forte também. Isso tudo é muito importante. É a importância do legado que eu quero Sim. deixar. Qual versículo tem sido assim âncora da sua jornada, da sua caminhada? Eu usei muito, durante muito tempo, o Romanos 12, 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Na camisa do Mestre na Bola tinha isso. A gente tinha as camisas, né? A gente tinha o ictus, né? Que é o símbolozinho, aquele peixinho. E atrás a gente tinha esse versículo, Romanos 12, 21. Uma das coisas que a gente tem visto no nosso mundo hoje é muita coisa estranha, muita coisa ruim, né? E quando a gente olha para Jesus, ele fala para a gente ser o oposto de tudo aquilo. E Paulo representa isso para os romanos, e, pô, era um desafio para os romanos, né? Para aquela igreja ali, o romano mandava, né? E estava acima do mal ali, eles davam as ordens, tinha que caminhar. Se o cara colocasse ali para você caminhar 1 milha, você tinha que caminhar. Então, e você desafiar uma pessoa no tempo de hoje a dar a outra face, a caminhar 1 milha, a dar a capa e dar a túnica, é um negócio desafiador. Então, Romanos 12, 21 é um texto que mexe muito comigo. Se você pudesse resumir toda essa trajetória em uma palavra, qual seria? Eu acho que fé, uma palavra muito importante para mim, fé.
E por quê? Nossa, são tantas coisas que eu vivi. Primeiro que a gente começa a entender que Deus tem um propósito na sua vida a partir do momento que você nunca quis nada com Deus, porque eu não nasci num lar cristão. Então, a minha conversão é um negócio. Eu vou para a igreja em 1998, conheço a minha esposa em 1995, mas eu só entrego a minha vida para Jesus 3 anos depois. E quando eu chego na igreja, eu vejo. Era uma juventude, né? E tinha um VHS. Você sabe o que é VHS? Vocês sabem o que é VHS? Eu já Mais ouvi ou falar. É uma fita de mas- videocassete. Tá falando com o pastor Josué Irion. E lá ele falava. Tava pregando para um camarada na Holanda, é na Holanda. E ele sai do metrô e ele fala pro cara. A camisa do cara tava escrito: Você nasceu para o inferno. E ele fala pro cara assim: Você não nasceu para o inferno. E ele começa um debate com o cara é fruto de um estupro, era viciado em drogas e tal. O cara se torna o maior pregador do evangelho. E eu, muito cético, olho para o que eu faço. Vocês estão de brincadeira. Isso não existe, cara. Isso aí. E a Vanessa tinha me chamado para ir para a igreja naquele dia. E eu fui assim: Vou lá ver qual é. E eu começo a olhar isso. Mas nesse momento eu sinto algo. E aí não é sensitivo, é uma palavra, é uma voz, é um sentimento. É alguma coisa que eu não vou saber explicar para vocês, que é muito pessoal e é subjetivo também. Mas eu sinto algo diferente. E quando chega o pastor pregando, ele prega João 15,16: Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedir meu nome, ele vos conceda. E o pastor começa a pregar, 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 e uma voz: Você é meu, você é meu, você é meu, você é meu. Eu falo: Não posso, eu era militar, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? E chega um momento que eu não aguento mais e eu me rendo aos pés do Senhor. Então, eu entendo que isso é uma coisa muito forte na minha vida. E de lá para cá, o versículo de João 15,16, eu entendo que ele me escolheu para algo que eu não me sentia nem um pouco preparado. Eu começo a entender sobre teologia muito tempo depois, eu começo a entender sobre educação física, ministério. E 13 anos depois, o Senhor me coloca numa igreja para pastorear. Então, assim, o que eu tenho para poder mensurar isso é a fé, né, em Cristo Jesus, e entender que ele tem um propósito na minha vida. Falando em fé, propósitos, a gente nos bastidores deu uma conversada antes e o senhor contou uma história muito emocionante pra gente do seu filho. E a Aham. gente gostaria que se o senhor pudesse relatar esse pra gente. Sim, no ano de 2022, 23, 23, 21, agora essas datas são bem. 21, Camila casa. Aí Camila casou, minha filha hoje tem 28 anos. No ano de 2023, o João vai para a escola de aprendiz de marinheiro. E na escola de aprendiz de marinheiro, o João sofre um atentado no qual ele leva 5 tiros. E aí a nossa vida muda de ponta cabeça. Eu destruí tudo aqui. E a nossa vida muda de ponta cabeça. E ali a gente é provado, né? Porque eu tinha recém assumido uma igreja, não tinha nem 6 meses, porque dezembro, maio, em pouco tempo. E o comandante da escola liga para mim e fala que meu filho levou 5 tiros. Em uma situação muito, assim, muito aleatória, inacreditável, enfim. E nesses 40 dias, foram os 40 dias mais difíceis das nossas vidas, tanto para o João como para a gente. E por isso que a fé é muito importante para mim. Naquele momento ali, Deus foi cuidando do João a cada dia. E aí o João, eu fico 40 dias em Fortaleza, eu e Vanessa, 40 dias em Fortaleza. Depois o João fica mais 22 dias no Hospital Marcílio Dias. E depois desse processo a gente tem um ano, quase um ano, 11 meses e pouquinho, porque o João, nesse atentado que ele sofre, que não foi só o João, foram 7 pessoas e 2 pessoas foram óbitos. O João, ele perdeu um rim, perdeu um baço, perdeu a cabeça do pâncreas e o estômago dele virou um J.
E, como se não fosse pouco, o outro rim que ele tem para de funcionar. E aí o João começa no processo de hemodiálise. E aí a gente fica quase um ano nessa luta com o João, indo segunda, quarta e sexta no Marcílio Dias, ali fazendo... E o João chega ali e encontra uma galera também que faz hemodiálise que anima ele, porque, pô, o João tinha 21 anos, né? O João tinha 20 anos na época. E aquele pessoal também dá um up na vida do João. O João começa a olhar aquela vida difícil que ele tem, né? Porque um garoto com 22 anos, 20 anos, fazendo hemodiálise é uma perspectiva de vida bem, bem difícil. E a gente começa no processo de transplante, né? E aí a gente começa a ver qual é o transplante. E o médico fala da possibilidade de transplante de vivos. E aí eu me coloco logo à disposição, eu e Vanessa, para saber a compatibilidade. O princípio da compatibilidade precisa ser o mesmo tipo sanguíneo. E eu tenho o mesmo tipo sanguíneo. E aí eu começo a fazer os exames e demonstra que eu sou 50% compatível com o João. No dia 7 de junho de 2024, a gente faz o transplante. E, para a glória de Deus, a gente está vivo. Mais uma pergunta, né? O senhor mencionou várias vezes sobre a sua esposa, né? Que ela participou também do Projeto Gol e sobre os seus filhos. Uhum. E aqui na nossa igreja a gente tem muitos jovens que estão iniciando também as suas famílias, processo de casamento, etc. E como que o senhor acha que a sua família foi importante para esse desenvolvimento do seu ministério? Não tem como desenvolver ministério sem família. 2 Timóteo capítulo 5:8 diz: se eu não cuidar da minha família, eu neguei a fé. Eu não tenho como fazer ministério se, em primeiro lugar, eu não cuidar da minha família. Não tem como. Então, a Camila... Ai, meu Deus, eu vou derrubar isso aqui. A Camila, ela sempre esteve envolvida com a gente. O João sempre esteve envolvido com a gente, todos os momentos. E a Vanessa, principalmente, porque assim, a Vanessa é pedagoga. Uhum. Aí eu falava assim, cara, como é que Vanessa vai entrar nesse negócio de ministério esportivo, cara? Eu orei a Deus e falei, Senhor, se é pra mim entrar nesse negócio aí, tem que entrar todo mundo. E foi o que aconteceu. E a gente tem sempre estado juntos e tudo que a gente aprendeu hoje na área de discipulado, o ministério esportivo foi muito importante pra gente. Nosso tempo tá acabando, mas tem mais uma pergunta. Se o senhor pudesse deixar alguma mensagem para as outras pessoas, os outros episódios do nosso podcast e para a Juba Pop, né, nossa juventude, qual seria? Essa iniciativa é muito boa. Os jovens, eles precisam muito estar integrados dentro da igreja. A gente precisa muito de jovens. Eu falei para você aqui no começo, aqui no nosso making-off aqui, que a gente tem um gap de 20 a 40 anos e a gente precisa muito de vocês. Eu tenho 49 anos, eu não sei por quanto tempo ainda estarei presente e eu não posso morrer com todo o conhecimento que eu tenho, porque eu quero passar para mais jovens. E tá chegando uma hora que eu vou ficar nos bastidores e a gente precisa que vocês entrem em ação. E uma fala do Dr. Bill Bright, ele fala o seguinte: o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de se pregar o evangelho no poder do Espírito, deixando os resultados com Deus. A gente precisa ser um instrumento de Deus para esse tempo. Amém. Jovens, vamos pegar esse gancho, iniciativa, vamos ter iniciativa. Foi forte. Né? Foi forte. E a gente vai encerrando por aqui. A gente quer agradecer a sua presença, tudo que você compartilhou com a gente, foi muito especial. Nós esperamos aproveitar bastante para nossa vida, né? Tudo que o senhor falou aqui pra gente. E a gente espera vocês nos próximos episódios do nosso podcast. Tchau! Tchau! Ativa o sininho e não perca o próximo episódio.